Fala pessoal, beleza? Então vamos gravar aí o exercício correção do número 7. Então vamos lá. Gente, a gente tem um exercício aqui que ele tem uma característica por estar desenhado de uma maneira muito mais complexa e diferente. Nesse caso, o ideal é que a gente faça aqueles primeiros métodos que a gente estava usando lá nas primeiras aulas. A gente atribui que um lado seja positivo e o outro lado seja negativo. E a gente verifica aonde que está chegando positivo e negativo em cima dos resistores. Então, a gente pode observar aqui, ó, que nesse ponto está chegando um valor positivo. Nesse outro ponto aqui em cima, ó, a gente imaginar que o A está circulando tudo aqui, ó, em volta, também está chegando um ponto positivo aqui, que está circulando aqui, chegando a esse ponto positivo aqui, e aqui embaixo também. E o B, tudo é negativo, então esse ponto é negativo, negativo, negativo e negativo. Eu comentei para vocês lá nas primeiras aulas, sempre que a gente tem um resistor positivo ligado com positivo, negativo com negativo, imaginando nesse caso aqui que a gente tem um resistorzinho aqui, ó, e na lateral dele aqui a gente tem outro resistor, e a gente tem esse circuito mais ou menos assim. Lembrando que aqui está chegando negativo na parte de baixo e na parte de cima positivo. Esse circuito, então, ele está em paralelo. Paralelo. Então, ele tem paralelo. Para fazer o método do paralelismo, a gente vai usar essa fórmula aqui, né? Que é resistência equivalente é igual R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tem outros métodos? Tem. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar só com esse método aqui. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Se a gente redesenhar esse circuito aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, ó. Os pontos A e B. A gente vai ter o ponto A e o ponto B, aonde que a gente vai ter um resistorzinho aqui, ó, nesses dois pontos aqui, ó, que vai ser um resistor, que é esse primeiro aqui, que é o de 60 ohms. A gente tem um resistor de 60 ohms. Nesse outro ponto aqui, a gente vai ter outros resistor, que a gente já vai chamar aqui, é o resistor aqui de 10 ohms. Poderia ser qualquer um, tá, gente? Só que a gente está seguindo uma lógica aqui. Nesse outro ponto, a gente também vai ter um outro resistor. E esse outro resistor desse outro ponto aqui, ó, vai ser esse resistor aqui, que é o de 40 ohms. Então, 40 ohms. E aí a gente vai ter, faltando um resistor de 12 ohms. Então, aqui a gente vai ter o resistor de 12 ohms. Precisava fazer esses nó, deixa eu apagar ele aqui. E aí a gente na lateral vai ter o resistor aqui, então, de 12 ohms. Então, tá pronto. Basicamente, é a mesma coisa que a gente tem do outro lado. Eu poderia estabelecer que colocar positivo e negativo, para a gente saber se tem positivo ligando com positivo, negativo ligando com negativo aqui no meio. Esse circuito ele já está em paralelo, então não precisava nem redesenhar ele, é só fazer o cálculo direto. Eu associava, por exemplo, 10 com 40, depois o resultado com 12 e o resultado com 60. Nesse caso aqui, a gente vai fazer ele, então, no método que a gente conhece. Então, o primeiro passo aqui é associar esses dois resistores aqui. A gente já sabe que ele está em paralelo. Então, a gente vai fazer, ó, resistência equivalente. Vamos colocar aqui um tomzinho de azul. Vamos lá, então. Vai ser 12 vezes 40 dividido por 12 mais 40. Se a gente fizer isso aqui na calculadora aqui, ó, a gente vai ter o seguinte. Vamos pegar a calculadora aqui. Então, ó, 12 vezes 40, a gente tem 480. Então, vai dar 480 dividido por 52. Então, 480 dividido por 52 está dando 9,23 ohms. O que a gente fez? Pegou esses dois circuitos aqui, ó. Se eu copiar esse cara aqui, ó, e colar ele aqui,
colar esse circuito aqui embaixo, aqui, ó. O que que aconteceu aqui, ó? A gente vai ter, então, aqui a associação daqueles dois resistores que a gente fez na lateral, dando um resistor aqui de 9,23 ohms. Então, a gente pegou esses dois resistores, tanto o 40 de 12, associou ele e a gente tem uma resistência equivalente que vale 9,23. Esse 9,23 está em paralelo com 10 aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Vai fazer o paralelismo dele. Então, vou vir aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. Deixar aqui o vermelho aqui para a gente saber o que foi feito, ó. Fazer aqui embaixo. Resistência equivalente é igual. A gente vai ter aqui, então, 9,23 vezes 10 dividido por 9,23 mais 10. Então, isso aqui em cima vai dar 92,3 dividido por 19,23. Quanto que vai dar isso aqui? Pegar a calculadora. Então, a gente vai ter 92,3 dividido por 19,23. Então, a gente vai ter um valor aqui na frente aqui, ó, de 4,79. Na verdade, aqui a gente vai arredondar para 4,80. Que era 79, depois 9 de novo. Então, vamos arredondar 4,80. O que que a gente fez? Pega esse circuitinho aqui, ó. Copiar ele aqui, ó. Vou colar ele aqui de novo. A gente fez isso aqui, ó. A gente tem esse circuito aqui. Qual que é esse circuito aqui, então? Esse resistor aqui, ó, que a gente pegou os dois da lateral, o 9,23 e o 10, fez o cálculo, deu 4,80, a gente vai colocar aqui, ó. Aqui vale 4,80 ohms. E a gente vai fazer essa associação, que também está em paralelo. Então, a gente vai vir aqui, ó, vai ser resistência equivalente é igual, vou mudar aqui para azul, 60 vezes 4,80 dividido por 60 mais 4,80. Então, a gente vai fazer aqui no ladinho aqui para ver quanto que vai dar isso aqui. Ó, pode pegar a calculadora para a gente poder fazer. 60 vezes 4,80 dá 288. Sobre 64,80 vai dar. Então, ó, 288. Deixa eu só confirmar aqui, ó, 60 vezes 4,80 dá 288. Então, 288 dividido por 64,80. Dá um valor aqui, ó, de 4,44 ohms. Então, o que que a gente fez, ó? A gente pegou esse circuito aqui, né? Que é um circuito de característica, um pouquinho mais complexo, e transformou ele num resistor equivalente, né? Que é um circuito formado por uma fonte de tensão e um resistor, valendo o valor, então, de 4,44 ohms. Essa é a resposta desse circuito. Espero que vocês tenham gostado aí e até o próximo videoaula aí.